começou tudo? Como é que você acabou no marketing? É engraçado, eu sinto como se fosse algo inevitável. Não acho que seja assim uma coisa assim como a gente vê em tantas histórias, né, parecidas com a minha, mas assim, nossa, eu estava num caminho e nesse caminho, de repente, não sei por quê nem por quanto, acabei no marketing, eu acabei na propaganda. Sabe aquela história? Sei lá, acabei no Irajá. Não foi assim comigo. Eu acho que desde que eu me entendo por gente, a propaganda e o marketing estão presentes na minha vida. Meu pai era publicitário, né? Eu tenho um amigo que, aliás, fez um depoimento com vocês, que é o Zé Francisco, que ele fala o contrário, né? É tão engraçado isso, mas eu comecei no marketing, a gostar do marketing, vendo meu pai. O meu pai trabalhando, os amigos do meu pai, as histórias. Meu pai era jornalista que entrou na publicidade, tá? Ele era um jornalista e o jeito dele continuar exercendo parecido com a profissão dele, ele entendeu que fosse publicidade. Em algum momento alguém falou assim: nossa, Nelson, que legal, você sabe escrever, vamos para a propaganda. Comigo não foi assim, não. Comigo não foi assim, não. Eu sempre gostei, eu sempre achei uma arte bastante, assim, como se diz, eu fiquei inebriado com essa possibilidade, não de vender, mas de entender as pessoas. Eu não gosto de propaganda e marketing, eu gosto de me relacionar com as pessoas. Eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de interagir com as pessoas, eu gosto de saber aquilo que aflige, o que deixa elas felizes, o que deixa elas tristes. Na verdade, eu adoro isso. É isso que eu gosto. Eu gosto. A propaganda, para mim, é o instrumento mais fácil e a que eu tinha acesso para exercer essa verdadeira paixão, que é conviver com as pessoas, entender as pessoas, conversar com as pessoas, brigar com as pessoas. Eu adoro isso. Eu realmente adoro isso. Então, eu entrei na propaganda e no marketing por isso. Se você quer saber, foi por isso. E eu não comecei em agência, eu comecei no marketing. Eu saí do marketing para entrar em agência. Eu entrei no marketing de uma empresa de tratores, Massey Ferguson. Lembro disso faz tanto tempo, né? Mas lembro disso. Eu entrei como estagiário e, como estagiário, dali eu fui subindo e virei gerente de marketing da Massey Ferguson. Olha a coisa impressionante. E aí, de repente, aquele mercado ficou pequeno. Eu queria conhecer mais gente, discutir outros assuntos, variar os meus assuntos. E até que eu olhei uma agência de perto. Falei assim, puxa vida, eu podia trabalhar em agência. E aí eu abri mão de tudo e voltei a fazer estágio numa agência, era a MPM Propaganda, do Macedo, do Mafuz, né? E fiquei. E dali a minha história foi para tudo que é lado. De lá eu recebi um convite para ser presidente da Lintas, no Chile. E eu tinha acabado de me separar, não podia ir. E foi um amigo, o Valteri Longo, que foi. Ele era vice-presidente da MPM no Rio. E eu, que era carioca, trabalhava em São Paulo. Ele, que era paulista, trabalhava no Rio. Eu não podia, não queria, a carreira internacional não era uma coisa que me atraía, um pouco porque eu tinha os meus filhos, né? E eu não queria deixá-los, tinha acabado de me separar, não queria deixá-los aqui. E aí nós fizemos um acordo. Ele foi para o Chile, e vou te falar, e deve ter desempenhado com muito mais competência que eu seria capaz, porque ele sempre quis essa coisa de carreira internacional. E dali mudou, dali eu fui trabalhar quando a MPM resolveu não ficar mais no Rio, ficar com uma operação muito pequena no Rio, eu fui trabalhar com o Fábio Fernandes na FNASCA. E aí a minha história com as agências realmente criativas começou, e aí a minha paixão
ficou cada vez mais, assim, potente, sabe? Foi engraçado, porque de uma agência que era assim, o exemplo da agência nacional, toda certinha, toda cheia de processo, que era a MPM, linda, maravilhosa, mas era assim. Eu bati na FNASCA, e da FNASCA fui para a DM9, onde eu realmente me encontrei. Onde eu virei sócio do Nizam, do Guga, do Sérgio, e fiquei por 27 anos lá. Cheguei a presidente da DM9. Aí, a DM9 era muito engraçada, porque essa coisa de você adorar conhecer gente e entender as motivações, aquilo que levava as pessoas a fazerem porque faziam daquele jeito, né? Na DM9 foi assim uma coisa espetacular, porque tudo isso, né, turbinado por uma potência criativa espetacular. E aí a minha paixão por agências que fizesse por agência não é nem agência, mas por tudo aquilo que usa a criatividade para, de alguma forma, expandir pensamento, cultura, jeito, forma. Isso, para mim, é uma coisa de explosão criativa. E isso eu me apaixonei profundamente, fiquei 27 anos lá. Era algo que servia de referência para o novo, para a inovação, sabe? Puxava muito, era muito mais do que ser criativo, era uma coisa mais inovadora mesmo, né? Eu penso um pouco que tem essa... Eu penso na diferença que existe entre ser inovador e ser criativo, né? De alguma forma, na nossa profissão, na minha profissão, a criatividade é você trabalhar a forma de um jeito inusitado, sabe? De um jeito esteticamente bem apresentado e um jeito criativo. Agora, inovação de verdade, é fazer o que ninguém fez. É avançar para além da fronteira. E isso, durante muito tempo, a DM9 fez. E esse fez a grande diferença da DM9 para todas as outras agências, não só da época, mas de agora também. Essa diferença, esse limite entre o ser criativo, que muitas agências são, e ser absolutamente inovador à frente do seu tempo, que é o que a gente fazia, né? A DM9 era uma referência artística e urbana para São Paulo, é uma coisa louca isso, mas era assim. Eu acho a matemática a coisa mais disruptiva que existe. A matemática não é somar uma série de números. A matemática não é contar coisas. Contar no sentido de acumular coisas, mas é contar histórias diferentes. É descobrir. Olha aí de novo a coisa da inovação com a criatividade rompendo coisas. A matemática que eu gosto é aquela que você pega um punhado de bola de gude, joga para cima e cai. Faz isso 500 vezes. A matemática tem uma teoria que molda isso, que é a teoria do caos. A Chaos Theory é isso. É isso. A matemática é um lugar onde, meu Deus, a reta é uma curva. A matemática explica quase tudo. Desde que você enxergue a matemática, não do ponto de vista de que 1240 mais 1360, não. Entende a matemática como um instrumento que lhe ajuda a entender o universo. Basicamente é isso. E essa coisa de eu querer ficar entendendo as coisas e as pessoas, enfim. Em resumo, sim, eu fiz matemática e fiz sociologia e um pouco de filosofia. E virei publicitário. Um engenheiro que virou suco. Porque na época da Massey Ferguson, os modelos que a gente usava eram modelos econométricos. Daí explica por que eu estava... Por que eu fui fazer estágio na Massey Ferguson? Eu estudava matemática, né?
na faculdade. Eu era um matemático, um cara que estudava matemática para me formar em matemática. E tinha um gerente de marketing na Massey Ferguson, Ronald Mann. Esse cara foi muito meu mentor lá atrás, mas muito meu mentor. E ele dava aula de econometria. E sabe quem era o sujeito que preparava as aulas dele? Eu. E aí comecei uma história de dar aula de econometria. E aí bati no marketing, fazia modelos matemáticos para fazer previsão de área cultivada no próximo século, coisa de maluco. E aí virei publicitário. Então você está ouvindo isso de um matemático, tá? E de um publicitário. Não dá mais para dizer que sou matemático, porque já faz tanto tempo que não... Mas, enfim, a minha raiz matemática vai me dar licença para falar algumas coisas aqui. Então, ciência de dados, sabe? Tudo isso que você faz hoje, a programática, toda essa coisa toda, não é um negócio que eu estranhe, que, nossa, que coisa. Mas eu vejo assim, sabia, Camila? Eu vejo que o lugar do talento, o lugar do pensamento criativo, o lugar do pensamento inovador, da ação inovadora, né? Da ação criativa, ele não vai deixar nunca de existir. Nunca, nunca vai deixar de existir. E ele deveria ser cada vez mais utilizado como uma forma, a última, assim, sabe, a última fronteira da diferenciação? Gente, isso não vai mudar nunca. É só essa história que é muito, para mim, é muito sedutora. Eu fico pensando lá atrás, quando eu comecei na propaganda, quando eu atendia meus clientes, vendendo aquelas coisas lindas que a gente fazia, eu fico pensando como seria bom ter, naquela época, a quantidade de instrumentação que a gente tem hoje para divulgar, além da imaginação, né? Hoje você tem uma quantidade tão enorme de canais, de forma para distribuir sua mensagem. Agora, essa coisa é quase uma obra, assim, é quase divino isso. Eu estou falando sério. Eu chego a me emocionar com assim, olha a quantidade de coisas que você tem a seu dispor hoje para divulgar a sua ideia. Porra, e tu vai fazer isso com uma ideia ruim? Tu vai fazer com uma, desculpa a palavra, com uma ideia de merda? Imagina esse poder todo com uma ideia boa, com algo que seja capaz de te sensibilizar, de te emocionar. Muito maior a chance de te mobilizar a uma ação que você queira do que a outra. Então, eu acho essa discussão uma bobagem gigantesca. Eu, às vezes, ouço muito, eu tenho ouvido muito publicitários da minha geração, né? São todos. Você imagina que festa boa. Olha que coisa. Eu sou uma pessoa muito sortuda, porque fui sócio do Nizam, do Fábio Fernandes. Olha a quantidade. Trabalhei com o Tomás Lorente, com todos os mais criativos que, assim, cara, isso é maravilhoso. E aí, de vez em quando, eu escuto, obviamente não deles, mas uma visão saudosista, olhando o futuro com uma visão saudosista. Com um olhar para o futuro com o olhar do passado é a coisa mais estúpida que alguém pode fazer. Eu olho para o futuro, assim, nossa, que coisa incrível tem pela frente. Que coisa incrível, incrível, incrível você poder dizer por onde as pessoas transitam na internet. Incrível eu poder, através de um instrumentinho, estar falando com meu filho que mora na Califórnia. E a gente se fala como, assim, aqui como nós estamos conversando agora. É incrível eu poder saber o que as pessoas não só dizem que
vão fazer, que é a pesquisa convencional, mas o que elas realmente fazem, como é possível avaliar o rastro delas nas redes sociais. Gente, isso é fabuloso. Isso é fabuloso. Agora, imagina isso com um sujeito sem preguiça de pensar, criar, mobilizar e ser mais audacioso, né? Mais ousado. É assim que eu penso. Eu acho que o futuro do marketing o marketing continua sendo o mais poderoso instrumento de negócios que eu conheço. Não conheço melhor alavanca do que o marketing, alavanca de negócio, de business mesmo. Tá? Outra coisa, eu vejo uma diferença entre aquilo que eu vivi, vivenciei, e um pouco aquilo que me diferenciava lá atrás. Eu sempre gostei de vivenciar as coisas, mais do que falar só sobre as coisas. Aliás, isso me define bem lá atrás. Ouvi isso que eu falei, eu ouvi de um cliente que eu gosto muito, mas essa coisa de vivenciar intensamente o teu job, né? o teu trabalho, o teu negócio, teu negócio. E isso eu acho que é cada vez maior. Isso vai ficar cada vez maior, já é gigantesco, vai ficar cada vez maior com relação ao que a gente tinha no passado. Antes era gente, na boa, quantas vezes você viu o publicitário falar, ele, uma coisa é falar sobre algo, uma coisa é você colocar toda a sua criatividade, por maior que ela seja, numa concepção, colocar a sua criatividade naquilo que você leu, que você ouviu, que você lhe foi passado através de um briefing, por mais profundo que ele seja. E o outro é você vivenciar essa história. Então, hoje, o marketing é algo que exige de você, o business como um todo, né? Que você vivencie as histórias de verdade. Troca a pesquisa convencional que você faz pela implantação, pela possibilidade de implantar e desimplantar, entre aspas, muito rapidamente. Que é, em vez de você ficar testando a possibilidade de fazer, faça, já que você tem a possibilidade de trocar muito rápido em todos os canais e em todas as plataformas. Eu não preciso mais de 60 dias para fazer um filme, para colocar em veiculação de 60, sei lá das quantas, no jornal da vida qualquer. Não preciso mais disso. Eu tenho uma plataforma gigantesca de alternativas, mas com uma grande vantagem. Você manipula e opera com ela em fração de instantes. A simulação é a realidade, simulação é a realidade daquele momento. Aí eu acho que tem que vivenciar. Entende? É assim que eu vejo o futuro. Eu não sei exatamente o futuro do feixe de retas da matemática, lá no limite do universo. Eu não sei. Mas eu desconfio que o futuro, agora, no pós-pandemia, que a gente está vivenciando isso, algumas coisas não vão mais mudar, graças a Deus não vão mais mudar, né? Outras vão continuar mudando e outras vão voltar, né? Mas, para mim, essa história de você vivenciar mais do que falar, argumentar, posicionar, etc., etc., eu acho que isso é brutal. O varejo não tem jeito de ser um mau negócio, porque daqui até o final dos tempos as pessoas vão precisar o tempo inteiro adquirir coisas para que a vida deles seja melhor. Ou, como a maioria dos bens supérfluos, dá a sensação de que a vida é melhor, né? Vai lá e compra um negocinho que você fica mais felizinho. Mas o varejo não outra. O varejo alimentar não vai mudar. Quer dizer, ele vai mudar, mas ele nunca vai deixar de existir. Você vai precisar comer sempre. Eu não sei exatamente o que você vai comer daqui a 300 anos. Pode ser que a gente vire seres de luz, pura e simplesmente. Mas você vai precisar.
se alimentar. E você vai precisar ter momentos sabe, de prazer. Vai ter que desanuviar de alguma hora. Quando você junta as duas coisas, quem sabe os caras começam a comprar mais o meu minha steakhouse, minha hamburgueria. Mas é assim, eu preferi conversar com você desse jeito mais solto, porque para falar de teoria, pô, tem um monte de gente, né? Quando eu saí do grupo ABC, que eu falei, olha, chega, já deu, né? Todos nós, né? Eu me meti a fazer consultoria. Ô, Camila, eu não fui feito para ser consultor. Não fui. Porque pau da vida, se eu dou um conselho e o cara não segue, eu fui feito para ser isso. Eu sou da operação, não tem jeito. Não tem jeito. Mas hoje eu ainda ajudo muito só os amigos que têm agência, que têm isso, têm aquilo, eles vivem me chamando para ajudar numa questão ou outra. Eu prefiro que ela seja sempre mais macro e estratégica, mas os caras acabam querendo que eu fique lá uns 2, 3 meses, e eu falo para eles o tempo inteiro: vocês querem que eu faça aquilo que eu não quero mais fazer. É óbvio. Então, eu tenho dedicado meu tempo muito em terceiro setor. Eu tenho, sabe, uma história que, assim, eu realmente acho que você precisa devolver para o universo, de alguma forma, aquilo que o universo te deu. E o universo foi muito generoso comigo. Muito generoso comigo. E eu vejo muitos de nós, né, que são empresários, que acham que a contribuição deles pode ser, e deveria ser uma coisa maravilhosa, assinar um cheque. Eu não acho. Eu quero, e já falei com alguns deles que toparam fazer isso junto comigo, eu quero o que é muito mais valioso para eles. Eu quero a cabeça deles. Eu quero a inteligência deles. Eu quero a criatividade deles. Tem uma ONG lá em Biúna que a gente ajuda de vez em quando, para não dizer de vez em sempre. Eu falo, para eles, a ajuda transformadora não está no cheque que se assina. A ajuda transformadora para eles é apontar um caminho para o futuro. Então, eu tenho feito muito isso, e também tenho feito uma outra coisa. Com essa história de vivenciar, que eu acho que é importante para cacete, por mais que eu tivesse na minha formação, na minha carreira toda, essa coisa de me envolver de verdade, de, né, não é ouvir um briefing, por melhor que ele seja, não é mergulhar na operação, mas nada é igual a você ter um negócio na ponta de varejo, sabia? Uma coisa é, você ouve assim, o varejo alimentar, atendi um tempão McDonald's, é dificílimo, é assim, é assado. Uma outra coisa é você ter um negócio, e eu, porque queria viver esse lado, né? Eu resolvi montar uma steakhouse e uma hamburgueria. Não em São Paulo, botei isso em São Roque, que eu tenho um amigo e sócio que mora lá, e eu vou lá nos fins de semana, mas é um jeito de vivenciar esse lado que eu nunca vivenciei para valer, né? A vivência que eu digo é aquilo, é arriscar o meu tempo e o meu dinheiro, efetivamente. Isso sim é vivenciar com profundidade, com intensidade, com volúpia, né? Então, eu tenho feito isso. Então, são 3 coisas. Eu tenho ajudado os amigos que têm agência para... Eu gosto de dizer o seguinte, um dos jeitos que eu gosto de ajudar não é falando as coisas que eu fiz que deram certo para cacete, sabe?
e, graças a Deus, elas foram maiores do que as grandes bobagens, que tem um monte. Mas eles aprendem mais eu falando as grandes bobagens que eu fiz. E fiz um monte, Camila, mas era um monte, mas seguidas assim, gigantescas. E dali, da onde eu aprendi, os grandes ensinamentos que eu tive foram dos grandes erros que eu cometi. E é isso que eu consigo passar para eles. A segunda coisa, eu já te disse, é tentar devolver para o universo pelo menos uma parte daquilo que ele me deu. E o terceiro, essa insanidade absoluta, que foi engraçado, porque eu abri, 6 meses depois veio a pandemia, que tal? Mas eu não demiti uma pessoa. Estão todos lá, fazendo hambúrguer, fazendo os steaks. Ela tem aí uma grande encruzilhada e uma grande oportunidade. Ela tem assim, todo mundo que fez história, de alguma forma, alguma relevância no Brasil, no mercado brasileiro, no marketing brasileiro, está, de alguma forma, ligado a ela. Então, ela já tem aquilo que é mais importante, a qualidade das pessoas que formam a Abramark. Qual é a encruzilhada que eu digo? Claro que está uma confusão do caramba, tem um monte de gente falando um monte de coisa, a gente não sabe para que lado vai nada, eu acho que vai para esse lado, que eu acabei de falar, mas muita gente fala muita coisa. Você já deve ter cansado de ouvir uma visão aterradora sobre o futuro do marketing e da propaganda, sabe? A mediocrização das coisas. Gente, as pessoas não vão mais comprar, as pessoas não vão mais anunciar. Gente, isso é uma bobagem de um tal tamanho que é um absurdo. É um absurdo. Eu acho que a Abramark precisa cada vez mais atestar não é a palavra, usar aqueles que estão vinculados a ela para trazer a autoridade maior do marketing nesse país. Na verdade, se eu tivesse que fazer um plano de marketing para a Abramark, eu começava por aí. Como é que pode alguém que tenha a quantidade de pessoas que se disponham, como eu estou me dispondo, a dar o meu depoimento, e faria isso quantas vezes fossem necessárias, porque eu sou apaixonado por essa profissão, e não sou só eu, tem um monte aí. Como é que tem tudo isso e não tem hoje, ainda não tem, a máxima autoridade sobre o marketing desse país? Ou seja, falou de marketing. Eu quero saber alguma coisa de marketing, mas tem que consultar, tem que chamar a Abramark. Você entende o que eu quero dizer? E está fácil fazer isso. Está fácil fazer isso. E eu acho que um começo de fazer isso são os próprios depoimentos. Mas tem que usar isso. Usar isso. Usar. Aqui é a casa do Marcelo Serpa, do Nizanguanais, do Washington Oliveto, do Alcir, do Zé Francisco, do Márcio Santoro. É essa a casa da gente. Se essa é a nossa casa e precisa ser tratada com essa intimidade, é disso que vem a autoridade, que é o que precisa a Abramark. Porque ela tem tudo. Autoridade, eu errei a palavra, é notoriedade. Porque ela tem autoridade. O que ela não tem ainda é a notoriedade da autoridade que ela tem o direito de exercer. A Abramark tem que ter seus representantes em toda e qualquer discussão minimamente relevante sobre marketing. Porque ela tem autoridade, ela precisa da notoriedade. Entende? É isso que eu penso.